TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um programa De Bem com o Pão. Hoje aqui entrevistando Elisama Pires, conversando com a gente, trazendo tudo aquilo que o senhor tem de experiência para ela com relação aos materiais. Este programa destina-se a fazer você conhecer um pouquinho mais dos materiais e tudo aquilo que tem aqui através do conhecimento trazido da Bíblia Sagrada para você, possa te ajudar na vivência do teu dia a dia, te ajudar no teu crescimento espiritual. E aqui nós compartilhamos. Tudo bem, Elisama? Tudo bem. Uma bênção, né, a gente compartilhar dessa riqueza que é o material, né, no programa De Bem com Pão. E também temos que gravar um programa, né, Marcelo? Depois vai ser o inverso. Tá me devendo um testemunho, né? Amém. Então tá aí. O que hoje tô vendo já dois materiais aqui que a Elisama separou pra gente, para poder compartilhar um pouquinho mais. Vocês têm visto aí as grandes novidades que a Editora Vento Sul tem trazido para vocês. São muitos materiais novos e uma reedição de alguns materiais que, vamos dizer, não são antigos, que já foram editados lá tempo atrás, foram trazidos e agora estão ganhando uma roupagem nova, novas ministrações que também têm relação com o assunto, como é o caso aqui do Renovação da Mente, né? É um material, isso foi acho que 2002, Elisama, por aí, a primeira edição, né? E agora nós temos, não sei se eu estou certo na data, né? Mas por aí, né? Para vocês verem o tempo que já tem esse material, mas ele foi ganhando, o Senhor foi falando mais sobre esse assunto, e a gente tem acréscimos a ser colocado aqui para que você ganhe mais do Senhor. Mas para ver como não podemos deixar de tocar nesse material, que o Senhor faz trazer de novo. E eu tenho relatado aqui, Elisama, para o pessoal dizendo assim, olha, se está trocando a capa, se está fazendo novidade, é que é para você tocar de novo. Não adianta, não, esse Renovação da Mente eu já li, eu já ouvi, mas se o senhor está trazendo de novo, eu creio que, olha, povo de Deus, é uma mensagem para que você possa tocar novamente nesse material, né, Elisama? Amém. Então, para iniciar compartilhando, né, com os irmãos, a importância, né, de nós nos alimentarmos da palavra. Amém. Que, na verdade, nós precisamos entender o porquê que a gente tem que se alimentar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham até difícil, porque se fala muito que tem que comer, que tem que se alimentar, mas isso é o que pode mudar e transformar, né, os nossos corações, porque é através da palavra que o Senhor, ele transforma, ele vai operando essa transformação que nós tanto almejamos. Então, se nós viemos para a igreja do Senhor, né, e ficamos sem nos alimentar, sem dar um material, né, para Cristo trabalhar no nosso coração. Porque muitas vezes nós passamos 2, 3 anos, 4 anos na igreja e não vemos nenhuma mudança, né? Então é como se fosse uma obra. Para mim edificar uma casa, construir alguma coisa, eu preciso estar levando a areia, a brita, né? Eu tenho que levar, não adianta deixar o pedreiro lá e dizer, constrói para mim, né? Eu tenho que levar material, eu tenho que levar o material da construção. E no templo, no tabernáculo também foi assim, né? Deus disse para Moisés, diga para o povo me trazer material, ouro, prata, me trazer para essa construção. Então a mesma coisa ocorre no nosso coração. Nós precisamos dar subsídios, né, para Deus trabalhar dentro de nós. Então, esse material aqui da Renovação da Mente, eu quis compartilhar porque é algo que eu já ouvi faz muito tempo. Eu transcrevi, inclusive, né? Tu foi uma das culpadas desse material, então? Não, esse aqui não. Assim, quando eu comecei a buscar o Senhor, né, então a gente pegava lá em Cachoeira até eram CDs de áudio, né? Não era MP3, tinha também MP3. Até interessante falar, porque cada CD eram R$10.
né? Então, toda a mensagem, que são 20, a primeira que aconteceu, né? Então, para vocês verem o preço que era. E todo mundo pagava. E hoje está tão acessível, bonito, né? E a gente vê que Deus, ele não tem nada a ver com valores, né? O Senhor, ele quer a nossa edificação. E o esforço e o custo é altíssimo, né, para aqueles que estão envolvidos, né, mais diretamente na produção, distribuição, multiplicação desse material. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Isso é interessante, Elisama, tu tocar, porque cada CD que tinha antes era um valor, porque tinha a produção daquele material. Aí o Senhor nos deu uma nova tecnologia, o MP3. Então, a produção do material continua sendo um disco, um CD, o custo mantém, contudo, hoje cabem muito mais horas de ministrações ali dentro de um CD, e isso fez com que conseguíssemos ter um valor melhor para isso aí, né? E é importante a gente salientar como a gente vê como a palavra do Senhor se cumpre, que a iniquidade iria aumentar, né, quando chegasse mais próximo. Então a gente vê assim que, com todo aquele esforço que os irmãos tinham lá atrás, imagina os irmãos lá em 2002, 2001, investiam pesado, né? Ah, vou comprar um CD, mas são 10, então eu vou pagar os R$200 por uma única escola, que era na época uma semi-escola, Renovação da Mente, né? Vou pagar e vou adquirir esse conhecimento. Hoje, com tudo mais fácil, a gente tem mais dificuldades para investir no teu crescimento, no meu crescimento. Então hoje a dificuldade é maior para a gente investir no nosso próprio crescimento, né? E é um investimento na obra do Senhor, na tua vida. Olha só que interessante. Você não está investindo num material, vou investir para ajudar uma instituição de caridade. Não, não é nada disso. É investimento no teu crescimento espiritual. E como hoje a gente tem dificuldade disso, né? Então, essa semi-escola aqui, que na verdade trocou, né, o nome é Renovação da Mente, são 2 CDs de MP3. Em MP3, então você vai ter orações, vai ter mensagens, e são 15, 20 horas, né, são 2, de mensagem e palavra e louvor, para a gente não ficar tão, né, assim, fica mais acessível para todo mundo poder escutar, tem orações também. E o que eu gostaria de enfocar, assim, da renovação da mente, que para nós termos essa... Por que a gente precisa estudar os materiais, né? Porque às vezes a gente, eu já escutei, eu já fiz, eu já li o livro, mas esse material, ele não é algo assim, como se fosse uma revista, como se fosse mais um curso que você fez, como se fosse algo que Deus já fiz, já li. Na verdade, a palavra de Deus diz, né, que ela se renova de dia em dia. Então, cada vez... Porque quando nós ouvimos, por exemplo, se nós ouvirmos agora essa renovação da mente, você vai ter um entendimento. Por quê? Porque a abertura da tua mente, a luz que está ali, é do teu momento de crescimento de vida com Cristo nesse momento. Então, pode ver, quando você logo chegou na casa do Senhor, você entendia a palavra aos poucos, né? Você não tinha uma noção total do que Deus estava falando. Aí, se você pegar daqui 2, 3 anos de novo, você vai ter outro entendimento, porque você já cresceu, né? Então, uma criança, se ela vê determinada coisa, ela vai dizer uma coisa simples, né? Mas depois, se ela crescer, ela vai tendo outro entendimento e Deus vai aprofundando esse crescimento. Então, esse material da Editora Vento Sul e todas as semi-escolas, escolas, tudo que tem, a gente tem que aprender a estudar, né? Não apenas assim, eu já fiz, eu já sei, já transcrevi tudo, sei sobre o que fala, mas, na verdade, a gente precisa colocar isso para dentro do nosso coração. Por exemplo, fazer a escola, transcrever, algo que é muito interessante, né? De você pegar, sentar com um caderno e transcrever as passagens bíblicas, os tópicos importantes. E o importante, assim, levar depois aquilo em oração para Deus, né? Senhor, eu reconheci que eu tenho isso, eu reconheci que eu sou assim nesse ponto, minha mente não está renovada, eu ainda tenho pensamentos assim, né? Então a gente tem que dar continuidade, porque nós temos que ter uma alimentação completa. Não é apenas a gente ir lá estudar e já fiz, né? Muitos irmãos às vezes dizem, esse eu já tenho, esse eu já fiz. Mas a gente tem que aprender a olhar o material e
os estudos, os kits, tudo que a gente tem da palavra do Senhor e colocar isso em prática na nossa vida. Então eu tenho que ler, né? Aprender, estudar aquilo, entender o que o Senhor quer, orar em cima daquilo e depois começar a praticar, né? E aí, Elisama, isso que tu fala, eu ganhei uma frase esse dia de um irmão, que ele disse uma frase, eu adorei a frase, né? Que ele diz assim, que aquilo que nós estudamos com o Senhor não é história bíblica, é um processo de lavar e purificar, ou seja, é uma batalha espiritual. Como disse, tu disseste que cada vez que eu toco nesse material, eu vejo uma nova situação chegando até mim, uma nova maneira de estudar esse material. Se fosse história bíblica, nós estava tudo craque, já formado, né? Ah, eu já conheço essa passagem, já conheço o que isso diz, mas como não é uma história, eu preciso retomar para trazer, para combater espiritualmente, assim, de ser transformado e santificado, como está trazendo a irmã aqui. Então, só para compartilhar, assim, mais o que tem dentro, né, o conteúdo dessa renovação da mente, é que para nós termos a nossa transformação, nós precisamos mudar o nosso pensamento, né? Como diz lá em Romanos 12:2, que a nossa transformação vem pelo nós renovarmos a nossa mente, termos a mente de Cristo, né? Então, tudo que a gente aprendeu durante a vida, que a gente aprendeu dos pais, que o mundo nos ensinou, então são princípios que não estão de acordo com Cristo, né? A maioria deles. Então, nós precisamos renovar, porque quando eu mudo a minha mente, quando eu mudo a forma de pensar, né, a gente pode, então, praticar e ser transformado. Então, né, nas primeiras ministrações, fala o porquê que eu tenho que renovar a mente, tudo baseado na palavra, né? Não tem nada aqui de filosofia humana, não tem nada, são coisas que você vai ouvir, que você vai acompanhando, tudo citações bíblicas, né? E aí mostra por que eu preciso da renovação da mente, qual é o propósito, né? Por que Deus diz isso para mim e como é que isso deve ser processado na nossa vida. E também ele vai depois dando vários assuntos que a gente precisa renovar, né? Por exemplo, idolatria, sobre a fé, sobre o perdão, sobre as tentações. Então, são tudo coisas que, ao ouvir esse CD, a renovação da mente, você vai se identificar. Porque é coisa do teu dia a dia, coisa que você, eu pensava isso mesmo, né? Tem uma mensagem aqui muito boa que é que a gente tem que reeditar, né? A gente tem um engano, né? Que nós temos que apagar o nosso passado, né? Que a gente lembra das coisas que nos machucaram, coisas que a gente não gostaria de ter passado, coisas que aconteceram na nossa vida. Então, nós temos aquela ideia, assim, de que se eu perdoar, ou se Deus me perdoar, eu não vou lembrar mais daquilo. Não quero mais ver isso. Não quero mais, mas na verdade não é isso que vai acontecer, Aquela né? história, vou botar uma pedra em cima, daí parece que vai sumir, né? E a gente até faz uma negação daquelas coisas e nem quer falar sobre aquilo para fazer de conta que tá tudo certo, né? Como a gente coloca uma sujeira embaixo do tapete, não, tá tudo bem, porque a gente não quer resolver aquelas coisas, porque dói, né? E aí nessa ministração fala que nós nunca vai ser deletado da nossa mente, é impossível deletar, mas é possível, que é o que Deus faz, essa cura no nosso coração, é reeditar. Então eu vou lembrar daquelas coisas, mas aquilo não vai me causar um sofrimento, né? É como uma ferida. Na hora dói, mas depois que cicatriza, você fica só com um sinal, não tem como tirar aquele sinal. E não dói o sinal, né? Alguém já deve ter, todos nós temos alguma cicatriz, de algum tombo, alguma coisa que a gente passou, né, na infância, ou até mesmo depois na vida. Então, a cicatriz fica curada, né? Então, são vários pontos que é interessante, assim, que às vezes a gente, nós sozinhos, assim, só com a Bíblia, você não vai conseguir... A gente não tem aquela iniciativa, né, de procurar, eu vou querer saber o que é idolatria na Bíblia, eu vou querer saber o que é... Então, aqui nesse Renovação da Mente, tem vários pontos que nós precisamos renovar nossa mente. Todas as coisas, assim, mais... que são sensíveis para nós, né, que aquilo nos traz reações que não são de Deus, aquilo que nos traz sofrimento. Então, aquilo ali te descortina coisas que você começa a pensar, é verdade, eu tenho isso, eu reconheço tal coisa na minha vida, eu preciso mudar nisso. E isso é muito importante, né? Eu já fiz várias vezes
Até sempre nos momentos assim muito difíceis que eu passei na minha vida, eu pegava assim essa renovação da mente, porque aquilo trabalha mesmo o nosso pensamento, né? Porque o que é uma fortaleza mental, né? Tu tem um pensamento errado. Uma fortaleza é quando porque todo pensamento é um espírito, seja de Deus ou do inimigo, né? Então, aquele pensamento, aquela fortaleza, ela captura o nosso pensamento para pensar como aquele espírito está mandando, né? Se é um espírito do medo, ela vai capturar o teu pensamento, né? Imagina uma fortaleza, vai capturar o teu pensamento para você pensar daquela forma, né? E aí a palavra de Deus diz que você tem que ter fé, que você tem que avançar, e aí vem aquela fortaleza, não, você não pode, você não consegue, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Então ele capturou a tua atenção, o teu pensamento para pensar daquela forma, e aí você não vai agir. Por quê? Porque você pensa de um jeito errado, né? Então é muito importante a renovação da mente para nossa vida, para a gente deixar Deus agir através de nós, para a gente não ter bloqueios, não ter coisas assim que Deus quer nos usar, mas não consegue, né? É como eu brinco, é como o carro 1.0, né? Que tu pisa com ar-condicionado na subida e não adianta, ele não sobe. E às vezes a gente é assim para Deus, né? A gente não sobe, Deus tá forçando a barra, Deus tá pisando, tá dizendo, anda, vai, faz a minha obra, faz as coisas. E a gente tá ali, né? Porque não cresceu o suficiente, tem coisas que não deixou Deus trabalhar, precisa renovar a mente, né? Que benção! Tá vendo aí um pouquinho mais sobre este material, renovação da mente, que nós estamos aqui conversando hoje com a Elisama. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida. De bem com